Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Novamente com vocês, aqui é o Padre Wender, aqui da paróquia Santa Terezinha de Tesouro. Estamos mais uma vez com um novo trabalho, né? Hoje nós iremos trabalhar sobre a juventude e o vazio existencial, né? Juventude e o vazio existencial, né? Então, antes de qualquer coisa, já convido você a se inscrever em nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, faça o seu comentário, né? Deixe aquele comentário bacana, né? Até mesmo indicações de novos temas. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e venha somar conosco nessa grande aventura do conhecimento, onde a gente tem procurado ligar logoterapia e mística cristã. Então nós iremos trabalhar hoje sobre a juventude e o vazio existencial e, como sempre, eu gosto de apresentar alguns livros para vocês, né? Então já apresento para a nossa live esse livro aqui, de uma religiosa chamada Aldair Aparecida, né? Ela trabalha a formação da pessoa em Edith Stein, né? A formação da pessoa em Edith Stein. Também quero apresentar esse livro-chefe aqui de Viktor Frankl, Psicoterapia e o Sentido da Vida. Esse livro muito bacana, que já apresentei em outros momentos, né? Que é um psicólogo no campo de concentração ou em busca de sentido, né? Pode vir os dois nomes. Esse também de Viktor Frankl, que trabalha a questão, a vontade do sentido. E esse de Viktor Frankl também, que é o sofrimento de uma vida sem sentido. Então, para vocês, aí, ó, pra vocês brincar, para vocês alegrar a vida, para vocês chorar um pouquinho, para vocês amar um pouquinho, beleza? Então nós iremos trabalhar sobre exatamente esse tema, a juventude em busca de sentido. A primeira coisa que a gente tem que ter presente, olhando para o contexto da juventude, até mesmo para o nosso contexto particular, é que a exclusão da referência de sentido é precisamente o que está não apenas no fundo de uma psicose, né? Uma psicose que é um quadro patológico, né? Que é a perda da realidade, mas também no fundo uma neurose, que é uma desordem de sentido coletivo. Vamos tentar entender isso aqui. Então a nova geração, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, ou até mesmo nós mesmos, né? Principalmente agora diante dessa pandemia, desse isolamento social, diante de todas as situações que estão sendo acarretadas em nosso país, hoje a gente percebe que está faltando na vida das pessoas uma referência de sentido, né? As pessoas deixaram de ter uma referência a qual as ajudasse ou ajuda, né, a encontrar um sentido maior para o seu existir. Diante dessa exclusão de referência ou ausência de referência, a nova geração, os jovens, os adolescentes e até mesmo nós adultos, né, nós temos dois problemas. O primeiro problema, que nós chamamos de uma psicose, né? Então a nova geração, né, a nova configuração, principalmente diante de todas as situações as quais nós estamos vivendo, está sofrendo de uma psicose e de uma neurose. Vamos tentar entender isso, né? Quando eu falo que a nova geração, né, que toda essa situação que estamos vivendo está provocando uma psicose, eu estou querendo dizer que há uma perda da realidade, né? A perda da realidade é um quadro patológico, né? Então as nossas pessoas, nossos meninos e as nossas meninas, né, os adultos, né, estão sofrendo esse quadro patológico da perda da realidade, né? As pessoas não têm mais firmeza da realidade a qual está vivendo, né? E ao mesmo tempo está sofrendo de uma neurose, que é uma desordem de sentido, né? Então as pessoas estão perdendo a realidade
e ao mesmo tempo estão tendo seus sentidos desordenados, né? E exatamente por causa do quê? Exatamente porque não tem uma referência de sentido. Diante dessa realidade, a gente pode dizer que o jovem atual está passando por uma crise, né? É uma crise que nós chamamos o sentimento da perca de sentido, que por sua vez está atingindo cada vez mais nossa juventude. Gente, isso aqui é um dado interessante, né? Hoje a gente vê, hoje as pessoas falam em crise econômica, é crise no comércio, é crise nisso, é crise naquilo, mas existe uma crise que as pessoas estão caladas, né? Existe uma crise que não está sendo falada, que é exatamente a crise existencial, né? E quando eu trabalho a crise existencial, olhando tanto para o mundo da juventude, para o mundo da pessoa adulta, eu estou querendo dizer que o ser humano, nos dias atuais, estão vivendo o sentimento da perca de sentido, né? As pessoas estão deixando de ter esperança, né? As pessoas estão deixando de sonhar, né? E o ser humano, quando perde a esperança, quando ele deixa de sonhar, ele se torna um cadáver vivo, né? Quando a esperança se esvai, quando o sonho se esvai, a pessoa abre um leque para a depressão, para a ansiedade, para o pânico, né? Para o medo, para o desespero, né? E nós já vimos que o que é o desespero? O desespero significa uma vida sem sentido, né? E as pessoas estão tendo essa crise existencial exatamente porque estão vivendo uma vida sem sentido, né? Vida essa sem sentido que está muito presente, né, nos dias atuais entre os nossos adolescentes e jovens, né? Sem contar também que o mundo adulto está vivendo tudo isso. Então, o que é interessante a gente ter presente, meus queridos, é que nós estamos vivendo uma crise chamada o sentido da perca de sentido. O ser humano atual, principalmente agora diante dessas situações as quais o mundo está vivendo um sentimento da perca de sentido. A vida deixou de ter sentido. As pessoas deixaram de sonhar, de ter esperança, de acreditar que o amanhã pode ser melhor, de saber que no final do túnel tem uma luz, que tudo isso vai passar, né? E quando o ser humano perde a esperança, deixa de sonhar, ele cria um grande problema para a sua existência, né? A sua vida deixa de ter sentido, né? E esta perca de sentido, gente, dentro da logoterapia, né, nós chamamos de vazio ou vácuo existencial. Então o ser humano, né, de maneira muito especial, os nossos jovens e adolescentes, estão vivendo um vazio existencial. Numa linguagem mística, eu diria, uma solidão interior, sabe? Quando você olha para você e você percebe que você está sentindo falta de uma coisa e você não sabe nem exatamente o que é. Parece que tem um buraco dentro de você, aquela angústia, aquela solidão, aquela vontade de chorar. É como se você tivesse perdido em meio a um tiroteio, né? Isso nós chamamos dentro da logoterapia de vazio existencial, de um vácuo existencial. São João da Cruz chamaria isso de noites escuras, né? É isso que está vivendo hoje, né? Então, a perda de sentido, quando as pessoas deixam de sonhar, quando as pessoas deixam de acreditar que as coisas podem melhorar, que a tempestade irá passar, quando as pessoas deixam de sonhar, quando começa a empurrar a vida pela barriga, né? É um ditado popular, vamos empurrar as coisas pela barriga, vamos embora ver o que dá, entende, né? E as pessoas passam a viver isso que nós chamamos de vazio existencial ou vácuo existencial. Agora, a geração atual, os jovens atuais, os adolescentes, até mesmo a pessoa adulta, né? Ela sofre uma perda muito grande da tradição, né? As pessoas têm batido muito de frente com a tradição.
E a gente esquece que a tradição, ela é algo que nos sustenta, né? Quando eu falo em família, né? A sociologia vai dizer que a família é a sociedade perfeita, né? Isso é a sociologia tradicional, né? Então, se eu tiro a tradição da família e coloco tudo em família, tudo como se fosse família, eu perco essa linda tradição do conceito de pai, mãe, de filhos, e isso acaba o quê? Desestruturando a criança, o jovem, o adolescente. A nova geração de hoje, que é toda perturbada, digamos assim, ela sofre as consequências de uma família desestruturada, né? Por exemplo, somente quem não é criado com o pai, biologicamente dizendo, sabe a dor que é de não ter um pai biologicamente dizendo por perto, ou a mãe biologicamente dizendo por perto. A gente não pode quebrar as tradições, né? Sejam as tradições religiosas, né? Dentro dos conceitos judaicos cristãos, sejam também as tradições culturais, né? A gente não pode, porque a tradição, gente, é um suporte para o ser humano. O ser humano sem tradição, ele é uma folha seca diante de um vendaval, não tem suporte, não é verdade? Então, o jovem atual, os adolescentes atuais, a geração atual, ela está sofrendo muito exatamente por causa da perca dessa tradição. Tradições essas que nós precisamos retornar, seja uma tradição religiosa, seja as tradições familiares da sociedade, as tradições culturais. São suportes para a vida do ser humano. Agora, atualmente, né, nem os instintos, né, aquilo que Freud ele vai dizer que o ser humano é inclinado para, né, ele age pelos instintos, né, mas nem os instintos, né, nem a tradição diz ao jovem mais o que fazer, né? Agora nós estamos em um ponto da juventude atual, dos adolescentes atuais, não saber mais o que quer da vida, né? Os jovens atuais não sabem o que quer. Chega para o seu filho e pergunta: filho, o que você quer ser da vida? Ah, mãe, não sei. As pessoas estão que nem barata tonta, elas não sabem o que quer, né? Aí a gente entra naquela famosa frase de Nietzsche: quem não tem um para quê, qualquer como serve. As pessoas atuais estão vivendo de comos, né? Elas não encontram mais sentido para nada, né? E quando o ser humano ela não tem uma tradição que ela possa se sustentar, ela passa o quê? A imitar as outras pessoas, simplesmente. Quantas pessoas que vocês conhecem que são imitadores de outras? Se veste porque viu a atriz tal se vestir daquele jeito. Corta o seu cabelo porque o ator tal corta o cabelo daquele jeito. Quantas pessoas deixam de viver a sua realidade para viver a realidade de uma outra pessoa? Nossa, eu amei o conjunto de fulano de tal, vou usar como ele. Não. As pessoas, diante da perca de tradição, diante da crise existencial, o fato dela não ter ninguém que seja uma referência positiva para ela, ela passa a imitar outras pessoas, né? Então nós estamos vivendo o mundo das imitações, né? Você pode ver que todo mundo quer se comportar como alguém, mas ninguém se comporta como a sua própria essência, né? A geração atual vive a realidade do outro, esquecendo de viver a sua própria realidade, de viver a sua própria vida, né? Viva uma vida fragmentada, porém alicerçada na vida de uma outra pessoa. Então, uma geração sem tradição, uma geração cujos instintos também não diz mais nada, é uma geração que passa a imitar. Nós chamaríamos isso de gerações robôs, que faz exatamente aquilo que segundo a sua cabeça é o ideal, porque viu na televisão, na internet, nisso, naquilo, assado e cozido, né? Pois bem, então quando os jovens deixam de saber o que quer, elas passam a imitar. E aqui está um problema muito sério para a nossa juventude. Então, porque a juventude hoje
Por que a geração de hoje é uma geração imitadora? Exatamente porque é uma geração que não sabe mais o que quer da vida. E nós precisamos trabalhar isso, né? Então, os jovens estão fazendo uma experiência profundíssima da perca do sentido. Nossa, isso é frustrante. Vamos falar sobre isso, né? O ser humano atual, de maneira muito especial, os nossos jovens, eles estão fazendo essa experiência profundíssima da perca do sentido. Já não encontra mais uma razão para viver. Já não encontra uma motivação maior para poder lutar, né? E aqui nós precisamos trabalhar. Então, o vazio existencial, né? O vácuo existencial, a solidão interior, né? Essa angústia, o pânico, o medo, o desespero, é uma manifestação coletiva na maioria dos jovens, né? Os jovens, a geração atual, está bebendo de uma forma coletiva essa experiência da perca do sentido. E nós precisamos ajudá-los a encontrar. Eu quero trazer aqui para vocês um pensador chamado Boss, né? Boss, ele vai dizer o seguinte, né? Boss já nos alertava muitos anos atrás, né? Que o tédio, ele seria a neurose do futuro. Eu nunca vi uma geração tão entediada como os jovens. Os jovens, nossa, estão entediados, né? Parece que o tédio é a palavra mais bela que ultimamente tem sido utilizado tanto pela juventude, pelos adolescentes, pela camada adulta. Nossa, que tédio! Ah, uma vida é um tédio, né? Então, gente, o tédio é uma neurose, né? O tédio é uma neurose. E essa neurose está sendo coletiva. A pessoa entediada, gente, é uma desgraça. Desculpa. A pessoa entediada não é satisfeita por nada. Você pode fazer tudo por ela, que nada a satisfaz. A pessoa entediada só sabe murmurar, só sabe brigar, só sabe xingar, só sabe encontrar defeito, só sabe encontrar culpado para suas dores, para suas percas, né? A pessoa entediada é uma pessoa difícil. E o tédio é uma neurose, né? A pessoa olha para os filhos de vocês, né? Não está satisfeito com nada. Tudo que você faz para os seus filhos é insuficiente. Ou tudo que faz para você é insuficiente. Então, nós estamos vivendo uma época do tédio. As pessoas estão entediadas. As pessoas estão morrendo sozinhas, caladas, né? Schopenhauer, gostou da palavra? Schopenhauer. Então, Schopenhauer ele via a seguinte forma, né? Schopenhauer, ele via o ser humano, o homem, destinado a oscilar entre dois extremos, a necessidade e o tédio. A nossa geração é uma geração de necessidade, sempre quer, e ao mesmo tempo entediado. Né? Você compra um celular para o seu filho, daqui 2 meses ele quer um outro celular, daqui 2, 3 meses ele quer um outro. Ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que você está dando. E muitas vezes você não está satisfeito com aquilo que você recebe. Por mais que você ajude a pessoa, por mais que você proporcione as coisas para as pessoas, ela vai continuar no tédio. Por isso que nós vivemos uma geração consumidora e uma geração entediada, né? A menina e o menino tem o guarda-roupa cheio de roupa, mas está no tédio. Tem um celular do bom, mas está no tédio. Tem uma cama boa, mas está no tédio. Dorme até meio-dia, mas está no tédio. Né? Então, nós estamos vivendo essa oscilação entre a geração atual da necessidade e do tédio, né? Então, a ausência de sentido ou a perca do sentido leva o ser humano, leva o jovem àquilo que nós chamamos já no início de vazio existencial, né? Então, sem a tradição, o jovem fica perdido, né? Perdido que nem
cego no tiroteio. Precisamos das tradições. Então, o ser humano sem tradição é um joguete nas mãos dos chefes, sedutores, autoritários e totalitários, né? O ser humano sem tradição, ele fica à mercê dos ditadores. É o que está acontecendo nos dias atuais. Tiraram a tradição do ser humano e agora quer ditar sobre a vida do ser humano, né? Então, a nossa missão de educador, nossa missão de pai, a nossa missão de igreja, a nossa missão de homens e mulheres maduros é ajudar o jovem, é ajudar essa geração a alcançar uma concepção de valor, né? E uma cosmovisão, a própria do jovem, né? É isso, né? Estamos vivendo em uma época onde a maioria das neuroses, aproximadamente condicionadas e provocadas por aquele sentimento de ausência de sentido que definimos o quê? Como vazio existencial. Aí este vazio existencial leva àquilo que nós chamamos de frustração existencial. A nossa geração é uma geração totalmente frustrada. Frustradas em seus relacionamentos, porque começaram muito cedo os seus relacionamentos. Frustradas com a sua sexualidade, porque começou a vida ativa sexualmente, dizendo muito cedo e de forma muito errada, movida pelas suas carências e pelos seus impulsos. É uma geração frustrada por causa da família que está totalmente desestruturada. É uma geração frustrada. E diante de uma geração frustrada, tudo que você fizer é ruim, por mais bom que seja. Então, o jovem, a geração atual está sofrendo a perca da realidade, passa a viver uma realidade que não é sua, está vivendo toda essa questão da perca do sentido, está vivendo o vazio existencial, a solidão existencial, e isso está fazendo com que o mesmo caia naquilo que nós chamamos de frustração existencial. E essa frustração existencial é muito perceptível quando o jovem, o adolescente, quando o ser humano, ele passa a questionar ou perguntar sobre a sua própria vida, né? E quando o ser humano passa a questionar ou perguntar sobre a sua própria vida, é sinal que alguma coisa não está bem. Para que eu nasci? Se é para morrer de Covid, para que eu nasci? Se é para ter uma vida desse jeito, para que eu nasci? Ou vida amargurada, ou droga de vida. Por que isso? Então, quando o ser humano passa a questionar ou perguntar sobre a sua própria existência, é sinal que ele não está bem. Então, quando nós deparamos com uma pessoa que está questionando e perguntando sobre a sua própria vida, nós temos que ajudar essa pessoa a procurar alguém que possa ajudá-lo. Porque todo ser humano que começa a questionar e procurar e perguntar sobre a sua própria existência, é sinal que ela não está bem. Porém, é interessante a gente ter presente, né, que nós temos que retornar, nós precisamos retornar, nós precisamos fazer com que as pessoas voltem a sonhar, a ter esperança, gente. E aqui é um dado muito interessante. A esperança faz parte de uma vida de sentido. Quando o ser humano consegue encontrar uma razão maior pela qual deve viver, ela começa a sonhar novamente, ela começa a ter esperança, entendeu? Toda essa pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo, seja no lado existencial, seja no lado espiritual, não pode matar de nós, não pode tirar de nós a capacidade de sonhar e a esperança que há dentro de nós. Porque a nossa esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aí entra um dado de fé que faz parte do aspecto da tradição. O ser humano é religioso por natureza. É a dimensão espiritual do ser humano que vai determinar ao próprio ser humano a sua potencialidade de sobressair ou de se colocar de frente e sobrepor toda e qualquer situação ou situações que a vida lhe apresenta.
Por isso que todo ser humano tem uma missão. Todos nós temos uma missão. Ninguém caiu de paraquedas aqui, ninguém é filho de chocadeira. Todos nós temos uma missão. E é necessário que o jovem, que o adolescente, que o ser humano, ele encontre a sua missão, para que possa encontrar o sentido de sua vida. Sentido esse que já existe e só precisa ser encontrado. Quando o ser humano encontra a sua missão, quando ele, poxa vida, é isso aqui mesmo. Quando ele começa a se realizar naquilo que ele faz, ele encontra o sentido de sua vida. O sentido que é seu. Ontem eu até partilhava com uma pessoa e falava assim, nossa, quando a gente faz aquilo que gosta, por mais cansativo que seja, a gente é feliz. Exatamente isso. Quando nós encontramos a nossa missão, nós encontramos o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida está ligado na nossa missão, na nossa potencialidade de desenvolver alguma coisa. Cabe a você, meu querido, minha querida, a encontrar essa alguma coisa que é a sua missão para poder encontrar um sentido de sua vida, para a sua vida. Então, a vontade de sentido do jovem, do ser humano, se encontra-se hoje amplamente frustrada. Cada vez mais o ser humano moderno é acometido de uma sensação da falta de sentido, que geralmente vem acompanhada de uma sensação que nós chamamos de vazio interior ou vazio existencial. Vazio existencial este, ou vazio interior, que se manifesta primeiro do tédio, e a indiferença. É aquilo que nós estamos falando, É uma geração entediada, mas também é uma geração indiferente, As indiferenças têm gritado muito alto e têm matado muita gente. Então, o ser humano hoje, ele é um ser humano em estado de tédio, que é uma neurose, e ao mesmo tempo é um ser humano indiferente. Parece que a dor do outro já não me incomoda mais. A fome do outro já não me incomoda mais. É um ser humano totalmente indiferente ao seu semelhante. E isso não é positivo. Isso é muito ruim. Ruim porque as indiferenças se chocam e está aí o que nós estamos vendo hoje. Olha, se o outro não concordar com aquilo que eu concordo, eu elimino ele. Se o outro não pensar como eu penso, eu elimino ele. E fica o jogo das indiferenças, entendeu? E esquecemos o amor como a plenitude da lei. Então, nesse sentido, o tédio representa uma perda de interesse pelo mundo. Olha o interesse da juventude. As pessoas estão desinteressando de tudo, vivendo a vida do desinteresse. Enquanto a indiferença significa uma falta de iniciativa para melhorar ou modificar o mundo. Então, o vazio existencial tem por trás o quê? Um contexto social. A geração de jovens e adolescentes, mais a sensação da falta de sentido. Aqui entra uma coisa na vida da juventude que chamamos de neurose de massa, que é constituída pela tríade. Qual que é a neurose de massa? O jovem está frustrado existencialmente, está com vazio ou vácuo existencial, está com a perca da realidade, o jovem está entediado, então ele vai entrar na tríade trágica da vida. Qual que é essa tríade? Primeira, a dependência. Aí o jovem tenta solucionar o seu vazio, a sua frustração, a sua realidade com as dependências. Por exemplo, as drogas. Quantos jovens encontram nas drogas um refúgio para a sua solidão interior, para o seu vazio, para os seus problemas, Outros, agressão. Quantas pessoas agressivas, O jovem entediado, o jovem frustrado, ele é um jovem agressivo. Menino, lava essa louça. De novo, mãe, lava essa louça. Menino, cabe esse quintal de novo, mãe. É hora de levantar, que droga! Todo dia tem que me acordar nesse horário? Uma geração agressiva. Você já percebeu como é que seus filhos andam agressivos? Você já percebeu como você está agressivo ou agressiva? Exatamente o que? Essa tríade trágica de uma geração que frustrada, entediada. É uma geração dependente. Olha o índice de narguilé que está aí, narguilé ou narguilé. Hoje entrou novamente as cartas, os baralhos, os trucos da vida, a dependência. É dependência das drogas,
é dependência de jogos, é dependência da pornografia, como a pornografia tem aumentado, é dependente de uma sexualidade desregrada. Parece que virou trem. É dependente de das Netflix. É dependente de tantas coisas. Então, a dependência é uma fuga da realidade. E a dependência é uma forma de fuga para aliviar uma frustração existencial, um vazio existencial. A agressão também, uma geração violenta, agressiva, tudo é para pancadaria, né? Olha como é que seu filho está agressivo, a sua filha. E também é uma geração depressiva. Eu já estou depressiva. Eu já estou entediado. É a geração. Então nós temos uma geração dependente, né? Uma geração, todo jovem, todo ser humano, cuja é envolvido por uma frustração existencial, por um vazio existencial, ou ele cai na dependência, ou ele cai na agressão, ou ele cai na depressão, ou cai nas três juntas. Nós estamos vivendo uma época cuja geração é uma geração dependente, é uma geração agressiva, é uma geração depressiva. Comece a observar isso na sua casa. Veja como é que seu filho é. Se o seu filho é dependente de alguma coisa, agressivo ou depressivo. Se ele tiver um desses sintomas, é sinal que ele está vivendo uma frustração existencial, um vazio existencial, enfim, né? Então, que comprovadamente tem uma causa, a sensação da falta de sentido. Então, toda a sensação da falta de sentido, quando o ser humano não tem mais uma razão maior para viver, então ele busca nas drogas, na dependência, na agressividade e entra no estado depressivo, exatamente para poder refugiar desse vazio que está vivendo, entendeu? Por isso que a depressão ela é de cunho existencial, mas também é de cunho espiritual. Então, o vazio existencial é um fenômeno, como já vimos, está se alastrando no meio de nossos jovens, que por sua vez pode ser atribuído a uma dupla perca sofrida pelo ser humano, desde que se tornou realmente humano. O ser humano ele está perdendo a sua razão maior de viver. Então as tradições, como também vimos, né, que serviu de apoio para o jovem, atualmente vem diminuindo com grande rapidez. Aí entra a questão do vazio existencial, que se manifesta principalmente em um estado de tédio, né? Vocês conseguem entender isso, né? Então, resumidamente, a nossa geração é uma geração entediada, é uma geração que está fugindo da realidade, é uma geração de imitadores, é uma geração que está vivendo uma frustração existencial, está vivendo um vazio existencial, uma solidão existencial. E uma vez vivendo tudo isso, eles buscam na dependência, seja ela quais forem, busca na agressividade, seja de várias formas, até consigo mesmo, no caso da automutilação e também do suicídio, e também entra em um estado depressivo. Por quê? Por causa que eles estão vivendo a frustração existencial. Então, quando nós deparamos com pessoas que estão dentro dessa realidade, nós temos que buscar ajuda, tá bom? Então, para encerrando, meus queridos, né, não deixe de ter esperança, né? Quando o ser humano deixa de ter esperança, ele se torna um cadáver vivo. O ser humano é movido pela esperança, por sonho, sonhar. A tempestade vai passar, dias melhores virão. Eu não sei a situação em qual você se encontra, mas chegou o momento de você dar uma tonalidade melhor para a sua vida, viu? Força, coragem, luta. Espero que você goste e aproveite esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Não esqueça de deixar seu comentário sobre esse vídeo. Indique ele para outras pessoas. Não deixe de ativar o sininho de notificação. Não é beleza?